O meu tá com um negocinho de fora do ar ainda na tela. Ao vivo. Boa noite. Opa, boa noite, pessoal. Será que tem alguém aí? Não sei. O legal de fazer pelo Facebook é que você vê o chat. Aqui eu não tô vendo nada. Ah, tá. Tem duas pessoas online. Boa noite. Opa, boa noite, pessoal. E eu tô ouvindo a nossa voz com um delay grande aí. Você tá ouvindo ou não? Pera, agora acho que eu consertei isso. Vamos ver se foi. Opa, já estamos com 19 pessoas, 23 agora. Legal, gente. Ei! Vamos ver, espera mais um minutinho, ver se entra mais gente aqui na sala, daí a gente já começa. Não, vamos esperar, vamos conversando. Vai falando o nome de quem tá aí para ver se eu conheço. Vamos dar uma boa noite individualizado. A gente consegue ver isso? Não sei se a gente consegue ver isso, não. Tem 34 pessoas agora. Mas o que eles comentaram, dá para ver? Acredito que sim. Acho que dá. Opa! Então, galera, comenta aí, dá um oi. Dá um oi aí, galera. Opa, boa noite aqui para Dalila, Nilziano, a Alessandra também mandou um olá pra gente. A Sheila Souza. Nilziana, tá de Brasília. Cadê? Quem mais? Até agora eu não conheço ninguém, hein? Opa, tá ficando cheio aqui. Acho que podemos começar aí, o pessoal tá respondendo legal. A Jéssica. Tá com quantas pessoas aí? Tá todo mundo vendo e ouvindo bem, pessoal? São 35 online agora. Ah, ninguém me respondeu? Será que eles estão me vendo? Ô, pessoal, se estiver vendo, manda um comentário aí. Estão falando que sim, que tá vendo perfeito, a Alessandra comentou. Oi, Alessandra. Oi pra Eric. Até o Batata Sano tá aqui acompanhando a gente agora. Que legal. A câmera tá trocando? Tá aparecendo o senhor Tanquinho e eu? O pessoal tá falando que sim, tá tudo ok. Vamos começar. Opa! Vamos começar, então. Você que faz a abertura porque eu sou convidado. Então tá bom. Então, pessoal, como a gente anunciou, primeiramente, boa noite. E hoje a gente vai falar tudo sobre a dieta cetogênica. A gente pensou em estruturar o papo dessa maneira, primeiro falando o que é a dieta cetogênica, depois algumas dicas práticas para ter sucesso nela, algumas dicas da parte fisiológica mesmo, e também a parte mental, a parte de mindset para ter sucesso. Para a gente abordar todos esses tópicos aqui no chat hoje, participar. Fala aí, Teco. É isso aí. E eu sou o convidado de honra aqui, que eu fiquei muito feliz de participar dessa primeira live do senhor Tanquinho. Espero poder colaborar com o assunto. Perfeito. Então vamos lá. Primeiro tópico. O que é a dieta cetogênica? Bom, vocês já devem saber no nosso Instagram, nosso Facebook, nosso site. A dieta cetogênica é uma dieta é uma dieta low carb, ou seja, com restrição de carboidrato, só que com uma grande restrição de carboidrato, chegando a 30 gramas de carboidratos líquidos por dia. Carboidratos líquidos, que é a quantidade de carboidratos total do alimento, menos a quantidade de fibras. E você limita os carboidratos nessa dieta, onde você tira a sua energia. Bom, a energia na dieta cetogênica vem principalmente da gordura que você ingere, que deve ser bem alta. Isso é uma dúvida que elas pensam, como é que eu vou emagrecer? Só que justamente, como você está comendo pouco carboidrato, a principal fonte de energia na dieta cetogênica vai ser justamente essa gordura que você vai estar comendo. E também a gordura que já tem no seu corpo. E assim você vai conseguir emagrecer. A ideia da dieta, então, em resumo, é você treinar o seu corpo através de alimentá-lo com gordura, fonte principal de combustível, em vez do carboidrato. Esse tipo de metabolismo
quando você consegue sempre recrutar a gordura para gerar energia, é o metabolismo, um estado chamado de cetose. Quer completar com alguma coisa, Teco? Opa, se deixar eu falo durante 5 horas, hein, cara? Vocês têm que me cortar. E vocês estão ouvindo bem? Tá travando? Porque quando eu estava te ouvindo, estava travando um pouco. Estão ouvindo bem? Pô, a gente tá. Beleza. Então, pessoal, boa noite. E só para lembrar, né, o que a gente está falando aqui é um resumo de todos os livros que a gente estuda, os podcasts que a gente ouve, é um apanhado jornalístico que nós estamos fazendo para vocês, porque existe muita informação na internet com muito preconceito, sem base científica, e principalmente com relação à dieta cetogênica. Porque no começo, muita gente falava, não, porque isso aí faz mal, que na verdade confunde com um termo chamado cetoacidose, que é uma situação completamente específica de quem é diabético tipo 1, que acaba tendo a cetose alta junto com a glicose alta também. É o que não acontece na dieta cetogênica. Na dieta cetogênica, só o nível de cetose aumenta. Então, como o senhor Tanquinho, quando eu falo senhor Tanquinho, já quer dizer os dois, né? É que o senhor Tanquinho é no singular, mas todo mundo sabe que são dois. Então, o que eles falaram é o seguinte, quando a gente baixa muito o nível de carboidrato que a gente come, o corpo ele tem uma necessidade de um certo tipo de energia como os músculos cardíacos, o cérebro, que eles usam glicose. E daí eles dão essa preferência de no fígado produzir corpos cetônicos para serem usados como formas de energia. E o que é legal, o cérebro prefere corpos cetônicos do que glicose. E uma coisa muito interessante é que quando surgiu essa discussão de dieta low carb, algumas pessoas da saúde falavam assim, não, porque o corpo precisa de 140 gramas de carboidrato por dia. Mas, na verdade, quando você muda essa via metabólica para o corpo usar gordura como forma de energia, ele acaba usando, ele continua precisando, mas de 50 gramas, que ele faz através de um processo chamado neoglicogênese, no próprio fígado, para suprir essa quantidade. Então, você pode comer zero, que você ainda tem através da gluconeogênese, para alimentar esses 50 gramas que precisa. Só que diferente de quando você está numa dieta alta em carboidrato, o corpo fica desesperado por essa glicose, porque é uma coisa muito importante para o cérebro, e como você não tem esse caminho enzimático perfeito, essa adaptação a usar a gordura como forma de energia, ele cataboliza se precisar de músculo, porque é uma fonte externa do seu corpo. A gente não armazena muito carboidrato, a gente armazena no máximo 2.000 calorias como forma de glicogênio, que também a gente não pode zerar. Algumas pessoas acham que zera, mas sempre tem nos músculos e sempre tem um pouco no fígado. E por isso que mesmo você estando em low carb, se você cair para very low carb, que é a dieta cetogênica, mais ou menos abaixo de 50 gramas, você perde água, né? Porque significa que você perde mais glicogênio ainda, que o glicogênio, cada grama de glicogênio segura mais ou menos 1 grama de água. E daí, e quais são as vantagens? Eu falei que se deixar, eu saio falando, gente. Vocês me interrompem. Eu falei para você que se ligar a máquina aqui, eu vou falando. Mas esse não é o meu ponto. Mas então eu já vou cair nesse ponto. Mas qual é a vantagem de fazer uma dieta cetogênica com relação a low carb? Eu já sou low carb, eu já uso gordura como fonte de energia. Uma coisa que acontece muito, primeiro, é a velocidade de adaptação. Imagina se você é low carb e você continua comendo 100 gramas de carboidrato por dia, que é considerado low carb, 120, tudo. Você derrubando isso, você adapta mais rápido, você força o seu corpo a parar de usar o carboidrato como fonte de energia primária para já mudar logo para a gordura. Outra coisa muito interessante é que
você sente uma paz, a perda da compulsão é muito grande, né? Isso daí é uma coisa que você não precisa acreditar, você faz e ela realmente acontece. E você tem menos fome também, porque a partir do que o seu corpo fica muito adaptado a usar a gordura dele mesmo, das reservas, como fonte de energia, não tem por que ele te dar fome. Um outro motivo importantíssimo, que cada um, pelo seu estilo de vida, pela sua idade, pelo seu gênero, tem um limiar de carboidrato, né? Então, assim, tem gente que precisa de mais carboidrato, tem gente que precisa menos, até para emagrecer, até para entrar em cetose. Então, para que você vai fazer? Vou começar com 120, putz, não estou emagrecendo, ainda estou com muita fome, daí diminui, depois vai diminuir de novo. Então, o que é inteligente? Você diminuir, passar por essa adaptação, e daí, conforme você se sentindo bem, você vai colocando de volta, aumentando os carboidratos na sua dieta para saber, putz, agora eu não estou me sentindo bem, parei de perder peso, alguma coisa assim, né? Então, por isso que é muito bem-vinda a dieta cetogênica, e eu tenho um podcast que eu escuto com o Dr. Adam e Jimmy Moore, que é toda quinta-feira, chamado Keto Talk, né? Que vocês podem procurar lá no negócio de podcast, que é muito legal. E tem uma coisa que eu estava conversando antes com o senhor Tanquinho, que se é para todo mundo, se não é para todo mundo, e o Dr. Adam, então esse podcast, eles respondem muitas perguntas sobre esse assunto. E esse médico, ele falou assim, eu acho que é para todo mundo em algum ponto, de alguma forma. Então, se você tem muito peso para perder, você tem que começar, é até inteligente você baixar e depois ir aumentando. E já tirando um outro preconceito também, é que o pessoal fala assim, mas não vai faltar nutrientes, né? Se eu ficar sem comer tais frutas e tais frutas, não vai faltar nutrientes? Não, não vai. Pelos vegetais folhosos, vegetais de baixo carbo, você pode ver que não vai faltar nutrientes na sua alimentação. Não tem um simples... E essa é uma linha curiosa de falar de nutrientes, porque ainda mais o pessoal que é adepto da paleo e de uma filosofia assim mais primal de pensar em como a gente evoluiu comendo, as populações humanas ancestrais que viviam em países frios não tinham fruta disponível o ano inteiro. Tinha período de neve, o povo estava vivo, não faltou nutriente, eles não morreram de escorbuto nos países nórdicos. Ainda mais hoje em dia, que você consegue obter um monte de vegetais que você não conseguia naquela época, você tem a opção de escolher vegetais com pouco amido para compor a sua alimentação em qualquer época do ano, esse risco é praticamente inexistente. Aí é claro que vai da escolha da pessoa. A cetogênica feita com carnes gordas, ovos, queijo e folhas é bem diferente de comer creme de leite puro. A densidade nutricional é muito diferente. Mas a questão é que a cetogênica ela foca muito mais na escolha adequada de macronutrientes, e aí você tem que ter a responsabilidade de saber escolher quais alimentos vão entrar nessa composição para ter os micronutrientes necessários também. E você falou uma coisa interessante, Guilherme, que é com relação à nossa evolução. Eu fiz uma live 2 semanas atrás sobre jejum, tudo sobre jejum, baseado no livro do Dr. Jason Fung, The Complete Guide for Fasting. Né? Eu terminei de ler e eu quis fazer uma live contando para o pessoal, porque esse ano o prêmio Nobel foi para um cientista japonês que está estudando o mecanismo da autofagia, que como faz bem isso, e você consegue autofagia através do jejum. Só que nesse período de jejum, né, que qualquer período que seja, imagina como que nós estamos? Em cetose. Né? Nós estamos em dieta cetogênica. Né? O jejum é uma dieta cetogênica. É você fazendo muitos corpos cetônicos, né, para você usar como fonte de energia. Então, e é muito engraçado que eu já falei isso uma coisa, uma vez. A galera está perdendo preconceito com relação ao jejum, principalmente porque é meio óbvio que não faz sentido ficar comendo o dia inteiro, mas não perde tanto preconceito como a cetogênica. Tipo assim, você pode não comer nada, mas não vai comer algo com muito pouco carboidrato. Sendo que o jejum é ausência completa. É ausência completa, então o nível vai lá em cima. Agora, só cair que você viu que se deixar eu saio falando. Bom, acho que já que a gente começou a falar de corpo cetônico e cetose, tinha até posto a falar sobre o mecanismo de cetose, assim, por cima, mas dar uma pincelada sobre esse mecanismo que atua numa dieta cetogênica. Pode falar? Então, oi? A cetose acontece quando
O mecanismo de cetose, que é o mecanismo que o corpo usa quando você está queimando gordura como a principal fonte de energia. Nesse mecanismo, o corpo vai produzir os corpos cetônicos, e são esses corpos cetônicos que vão ser queimados na forma de energia, não a gordura transformada em cetônicos e depois utilizada pelos órgãos como energia. E só comentando, existem 3 tipos de corpos cetônicos, né? Um que fica no sangue, outros pela urina e outro no hálito. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né? Putz, eu estou em jejum, estou com mau hálito, estou com bafo, estou com hálito de maçã, né? O hálito de diabetes, alguma coisa assim. Então, tudo isso, pessoal, o que sai na urina e o que sai pelo hálito, eles param de sumir conforme você fica eficiente em utilizar os corpos cetônicos como fonte de energia. Então, quando você quer estar em cetose, essa variação, esse número que você vai usar, que tem gente que fala que é abaixo de 50 gramas, como o marxismo, ou então menos de 30, isso depende de cada um. No livro Keto Clarity, do Jimmy Moore, ele sugere começar bem baixinho, pela mesma lógica do carboidrato, para você não ficar, né, baixando para chegar na cetose. Ele fala, começa com 15 gramas, porque é grande chance de você já entrar em cetose, e depois você vai aumentando para ver qual é o seu limiar, porque te dá mais flexibilidade, né, de alimentação, você poder comer mais carboidrato. E alguns autores falam para contar o total de carboidratos, outros o carboidrato líquido, tirando as fibras, né, como o Rony falou. Mas o Jimmy Moore e o Dr. Westman, eles são contra. Eles falaram que isso daí surgiu com o autor do livro de Protein Power, que eu esqueci o nome dele, já deve ter ouvido falar desse livro, que ele que criou, e ele falou que ele se arrependeu de ter criado, porque a galera está usando isso como desculpa para comer mais carboidrato, porque a fibra menos, mas também mexe com a insulina, e você fica com mais margem de segurança, você fica com margem de segurança contando carboidratos totais. Inclusive, se eu puder emendar em outro assunto. De dieta que acabam contando a fibra como carboidrato sobre 2. Em vez de subtrair do total, você pega o total de fibra e conta como 2 gramas de fibra valeriam por 1 grama de carboidrato líquido. Eles fazem esse ajuste para compensar o fato de que ela mexe um pouco, mas não tanto quanto o carboidrato líquido. Sim, mas daí fica muito cálculo, né? Daí a gente fica até sem... É um pouco machismo esse protocolo, mas isso eu já vi mais em pessoas que dão coaching e acabaram observando um resultado melhor com os clientes que simplesmente controlam as fibras. Você falou do assunto. Acho que nesse âmbito ainda de macronutriente, talvez antes da gente passar, fosse legal a gente falar mais ou menos aí a divisão de macronutrientes. Talvez não seja só contar os carboidratos, que a gente falou de 20 a 50 gramas, dependendo da pessoa. Também entra um pouco aí da questão de quanta gordura e quanta proteína comer. Né? Tem algum consumo de proteína deve ser bastante limitado, de no máximo uns 25% das calorias totais, como uma proteína tem 4 quilocalorias, né? Então a pessoa teria que daí para adequar consumo de gorduras, e as gorduras deveriam compor uns 70% do total de calorias. Lembrando que cada de gordura tem 9 quilocalorias, né? E tem outras pessoas que defendem uma coisa mais livre, né? Contanto que você coma alimentos como carnes gordas e ovos, você já estaria meio que... Você não teria tanta necessidade de regular a proteína, contando proteína, porque justamente, agora é até um ponto mais técnico, mas o corpo não faz mais gliconeogênese por causa de excesso de demanda de oferta de proteína, sim por causa da demanda. Então, num organismo já certo adaptado, a ingestão adicional de proteína não geraria a adição de glicose no corpo por outras vias, que é o processo que o Tec falou da gliconeogênese. E sim, ela seria metabolizada normalmente. Até, especialmente quem está fazendo um déficit calórico elevado, ou tem uma rotina de treinos bem puxada, está sempre ingerindo poucos carboidratos, depletando bastante o glicogênio, que a gente falou que não zera, mas ele pode abaixar bastante o glicogênio muscular. Essas pessoas acabam ingerindo mais proteína como maneira de preservar a massa muscular, mesmo numa dieta de emagrecimento.
Sim, e é importante falar, porque às vezes as pessoas falam assim, se eu vou contar só o carboidrato, só que se tudo que você passa da sua necessidade de proteína, o seu corpo não armazena proteína. Ele armazena carboidrato pouco e armazena gordura. Então, o número é meio quebrado, que eu aprendi com o Dr. Mercola, não sei se vocês seguem o Dr. Mercola também. Sim, ele falou que 54% do excesso de proteína não utilizada vira carboidrato. Então, às vezes, a pessoa não está em cetose, mas está com um carboidrato lá baixinho, mas, na verdade, está exagerando na proteína. A proteína tem que ser o ideal, senão você também sai de cetose. E só falando com relação à cetose, mas o que é sair de cetose, entrar em cetose? Como que eu sei? Isso aí é uma coisa muito interessante que, psicologicamente, vale a pena, se você quiser fazer uma dieta cetogênica, você controlar. Como eu falei que tem aquelas tirinhas, né, que você faz xixi nelas, que elas mudam de cor, ficam roxas conforme estiver liberando corpos cetônicos, mas ela tem um problema que, da mesma forma que o hálito ele some depois que você está adaptado, a tirinha para de funcionar quando você está adaptado também. Não é que você saiu de cetose, é que não sobra mais cetose, né? Não sobra mais corpos cetônicos da urina. Corpos cetônicos. E por isso ele não aparece rastros dele na urina. Então, o que você tem que fazer? Qual que é o único meio? O meio é furar o dedinho. Eu uso esse aparelhinho aqui. É furar o dedinho. Sangue é o mais correto e ele te dá um número exato, né? Porque acima de 0,5, como é que chama? Milimol? Milimols por litro. Isso, milimols por litro, é considerado que você está em cetose. E daí, por que psicologicamente é bacana? Porque, às vezes, se você não tiver uma regra para seguir, você, às vezes, sai da dieta, você fura tudo. Mas, às vezes, a pessoa sente, não, eu não vou sair da dieta, senão eu vou sair de cetose. E daí vai demorar para eu entrar de novo em cetose, porque o corpo tem que voltar a queimar todo aquele carboidrato, né? Isso é importante a gente comentar, né? Você pode estar fazendo uma dieta cetogênica, mas não está em cetose ainda, porque o seu corpo está cheio de glicogênio. Só depois que você sai, uns 5 dias, depende do seu nível de atividade também, né? Do seu tamanho, uns 5, 6 dias que você vai ver pelo aparelhinho que você está utilizando gordura como fonte de energia primária. Os corpos cetônicos como fonte de energia primária. O que mais, pessoal? A gente tem uma base boa, que é a dieta, de como que ela tem que ser composta, majoritariamente por gorduras, reduzindo bem o carboidrato. Alguns benefícios a gente falou também, da saciedade, da alguma clareza também mental, algumas pessoas reportam. Clareza mental. Keto Clarity. E, inclusive, o fim da compulsão por doces, embora seja, assim, sofrido, bem compulsivo, mas a compulsão realmente tende a sumir, e é uma verdadeira paz quando a pessoa não tem aqueles desejos intensos, aqueles cravings que ela possuía antigamente. Eu lembro a primeira vez que a gente conversou, Guilherme, que a gente fez uma entrevista, acho que ano passado, a gente estava falando de frutas, que eu e você temos que manter o carboidrato bem baixo. Daí você falou assim, e as frutas de hoje em dia, eu fiz até um post sobre isso, elas são tão cruzadas para ficarem com tanto açúcar, né, que não tem nada a ver com as frutas que nossos ancestrais comiam. E daí você falou assim, quando eu como fruta, eu tenho vontade de comer doce. Lembra disso? Lembro, né? sim. Porque você come fruta, depende da pessoa, claro, tem muita individualidade. Daí você fica com aquele craving por carboidrato simples de novo e tem vontade de fazer brigadeiro. Então, para quem tem essa compulsão por doce, a dieta cetogênica é muito recomendada. É um ótimo... E ela aliada com o jejum intermitente, muitas vezes também auxilia a diminuir a compulsão por doce. Mas não vamos entrar no jejum, que isso já é outro assunto. É outro assunto muito longo. Então, vamos falar dos benefícios para a saúde de estar numa cetogênica? Vamos lá. Eu joguei a parte técnica para vocês, o meu é comportamento só. Então, mano. Bom, benefícios para a saúde, como a gente já citou um pouquinho aqui,
Começa pela própria perda de peso, né? Porque afinal você vai estar ensinando o seu corpo a usar a gordura como a principal fonte de energia. E não só a gordura que você comer, obviamente, ele também vai usar a gordura que você tem armazenado no seu tecido adiposo. O segundo benefício, que o Guilherme também falou rapidinho, muitas pessoas reportam uma melhor clareza mental, assim, mais concentração, principalmente, quando você já está certo adaptado, né? Que é aquele estado que você já está utilizando praticamente só gordura mesmo como fonte de energia. Uhum. E acho que ainda podemos citar de... As questões neurológicas, né? Estudos muito favoráveis ou com boas expectativas com relação ao mal de Parkinson, Alzheimer, alguns tipos de câncer. Qual o nome daquela... epilepsia, né? Aquela doença que a gente tem contusão e fica tremendo? Parkinson? Contusão. Não, aquela que a gente cai no chão e enrola a língua. Epilepsia. Pessoas que têm epilepsia, há muito tempo é muito usado a dieta cetogênica, e saiu um estudo no começo desse ano que saiu vários artigos como jejum e cetogênica ajuda na esclerose múltipla também, nos efeitos não, características não, sintomas, né? Nos sintomas de esclerose múltipla. O que faz sentido, né? Porque, independente disso que a gente estava falando sobre quanto tempo ficar em cetogênica, quanto fizer, para quem a gente, no mínimo, evoluiu com fases de dietas cetogênicas na vida, né? Então, você não precisa ficar em cetose o tempo inteiro, mas você tem fases de cetogênica, fases de jejum, fase de abundância, tem fase de tudo. Sim, e o legal dessas doenças, eu li um review sobre o Alzheimer, que tem até alguns pesquisadores que gostam de chamar ele de diabetes tipo 3, que pode muitas vezes ser causado não só por fatores que a gente sempre ouve por aí, a pessoa não usa o cérebro, então perde, não faz palavra cruzada, não fala idiomas, mas muitas vezes a dieta tem uma ligação muito mais direta. A glicação, né? A glicação do carboidrato. Exato. Então, por isso, muita gente está começando a chamar o Alzheimer de diabetes tipo 3 até. E é um elo entre essas duas coisas, a dieta e a saúde mental, que muitas vezes não é feito pela maioria das pessoas, não é um elo tão conhecido. Uhum. Legal. Eu acho que uma pergunta que a galera pode ter é assim, há quanto tempo eu posso ficar em cetose? Quanto tempo eu posso ficar cetogênico? Eu fiz um artigo bem grande, escrevi um artigo chamado Minha dieta é melhor que a sua, minha quantidade de carboidratos também. Na verdade, o foco desse artigo, desse post no meu blog, era discutir exatamente essas diferenças, né, de quantidade de carboidrato e o que cada um acha. E eu coloquei algumas pessoas lá em que vivem em cetose, pessoas que malham saradas e que vivem em dieta cetogênica, né? E uma vez eu li um artigo do meu mestre Mark Sisson, porque eu fiz o Primal Coach com ele, né? E ele falou sobre isso o seguinte: eu não fico em cetose o tempo inteiro porque eu adoro comer. E ficar em cetose realmente diminui a sua flexibilidade para comer. Mas eu garanto a produção de corpos cetônicos fazendo exercícios de HIIT e jejum intermitente. Sim. Mas ele falou, mas eu conheço pessoas que vivem em cetose há anos e anos e são extremamente saudáveis. Então, existe Então, essa questão acho que ela é muito perguntada e eu acho muito interessante a resposta que eu já vi do Peter Attia, que é um médico canadense também que estuda bastante a cetose, e ele é um atleta, além de ser médico, que faz aquelas provas de mountain bike de 5, 6 horas em intensidade elevada, faz natação, faz boxe, ele é um cara que vive em dieta cetogênica a maior parte do tempo. E a resposta dele, que eu achei genial, é assim, não existem estudos de longo prazo que testaram uma população, dividiram aleatoriamente, fizeram toda aquela história do ensaio clínico randomizado e testaram gente em dieta cetogênica o tempo todo, gente que não é. Ao mesmo tempo, não existe nenhuma evidência científica de que ficar em cetose a vida inteira faz qualquer tipo de mal. E, dados os benefícios, né, as evidências anedóticas, as histórias que as pessoas contam, o jeito que elas relatam, os benefícios de saúde que a gente tem estudados e o bem-estar que as pessoas relatam,
provavelmente ficar em cetose não tem uma limitação temporal nenhuma. Você pode passar a vida inteira numa dieta cetogênica. E usando o exemplo que você deu de corredor, esses longa distância, pessoal de longa distância estão descobrindo muito a dieta cetogênica. Tem uma palestra do Dr. Jeff Volek, que tem legendado, que ele mostra os ultramaratonistas. Simplesmente é uma corrida de 160 quilômetros. E ele mostra os caras chegando, todos os recordistas dessa maratona, ele corre em cetose. Nada de ficar gelzinho, de carboidrato, nada de quebrar, porque a energia ele está carregando no próprio corpo. E ele brinca até com a cara do cara chegando depois de 160 quilômetros. Ele falou, ele está com cara de cansado, né? Ele até brinca. E daí ele mostra um gráfico mostrando esses caras a capacidade de usar a gordura de forma rápida, que é fora do gráfico, out of chart. Que os caras são muito, muito adaptados. E falando do Mark Sisson, ele lançou um livro esse ano chamado Primal Endurance, que é sobre corredores em low carb, né? E ele fala que você vai adaptando cada vez mais, melhorando, mas demora 1 ano para você voltar a ter a performance que tinha e depois ir melhorando ainda mais, movido à gordura. E falando em adaptação, pessoal, acho que agora a gente pode falar de um negocinho um pouco chato, o pessoal que acha que é tirar o carboidrato e tá tudo certo. E vai se sentir bem no dia seguinte. Existe um negócio chamado ketoflu, né, que são as características... A gripe cetogênica, era uma tradução literal, né? Isso, que são umas características meio ruins que a gente pode ter nesse período de adaptação que leva, em média, umas 3 semanas para o seu corpo fazer esse caminho enzimático para usar a gordura. Vamos listar? Bom, a primeira é bem de gripe mesmo. Às vezes a pessoa sente cansaço, dor no corpo, dor de cabeça, muita sede. É importante se hidratar bem durante esse período, até porque, como a gente falou, você vai estar queimando glicogênio e vai perder muita água junto com ele, então é importante se hidratar também. Alguns talvez até adicionar um pouco de sal, porque quando você perde água, você perde minerais. Então, muitas pessoas, às vezes, dizem que a dor de cabeça é por causa disso, para refazer o balanço eletrolítico, né? Sim, é verdade. Minerais como sódio, que é o sal de cozinha, você pode comer. Potássio, magnésio, você pode comer, por exemplo, você fala, potássio é banana. Não, tem muito mais potássio no abacate. Você pode comer espinafre também, que tem magnésio, tem potássio. Pode suplementar. O quê? Né? Pode suplementar também. Suplementar. Magnésio é um ótimo suplemento para adicionar. Tem uma característica que todo mundo reclama que você não comentou ainda. Vamos ver se acerta qual é desse período. O que eu estou esquecendo, será? Constipação. É verdade. Isso aí é uma coisa que reclamam muito. Isso aí eu acho que afeta 70% das pessoas, elas ficam com dificuldade de ir no banheiro, e algumas poucas dessas pessoas têm diarreia, né? E a gente tem a tendência de falar assim, se está fazendo mal para o meu corpo, isso aqui não é para mim, né? Mas não é questão de adaptação mesmo. Por exemplo, se você é de São Paulo, vai lá para a Bahia comer um prato típico, passa uma semana comer lá, você vai ver o que acontece com você. Ou vai para a Índia e come. Seu corpo demora para se adaptar mesmo, né? E não é que aquilo faz mal, seu corpo não está adaptado. Sim. E é assim como quando você começa uma academia, você sente muita dor nos primeiros dias, depois você vai diminuindo. É uma adaptação, mas não quer dizer que o estado de quem treina sempre é um estado ruim e o estado de quem está em cetose é um estado ruim. Você vai ter uma fase de adaptação. Você mencionou o protocolo de reduzir abruptamente os carboidratos e depois de um tempo subindo, ainda mais se for uma pessoa que já tem um problema de sobrepeso, de obesidade, muitas vezes ela vê muito benefício em reduzir o carboidrato, passar esse período complicado da gripe cetogênica, né? E depois ela ir aumentando os carboidratos enquanto ela melhora os indicadores, enquanto ela perde peso, enquanto ela baixa o colesterol, muitas vezes abaixa a hipertensão, melhora a sensibilidade à insulina. Então, quando ela faz essa elevação sutil de carboidratos ao longo de algumas semanas, ela vai estar elevando os carboidratos, consegue usar eles mais eficientemente e consegue trocar para o metabolismo cetogênico com mais facilidade quando ela precisar.
Legal, é legal você ter falado isso, Guilherme, que eu estava conversando com uma amiga nutricionista agora, a Isabelle, e ela estava contando de um paciente com uns 180 quilos, que tem que resolver muito, e não adianta você querer fazer uma dieta, digamos, balanceada, entre aspas, se ele não tiver adesão, né? Porque diferente, nós não estamos falando de contar quantidade de comida, né? Sim. A gente está falando sobre comer até ficar satisfeito, que gordura satisfaz muito e a pessoa ter adesão. Isso que é o mais importante da dieta, né? E eu acho que tem outro ponto que vale a gente comentar também, Guilherme, é que saiu um estudo no New York Times, falando sobre aquele reality show The Biggest Loser, que usa dieta... Eu vi, tem um efeito rebound enorme nos participantes, né? O rebound, o ganho, eles falaram assim, é tão grande o ganho que nunca existiu um reunion da galera se juntar de novo para matar saudades, que está todo mundo gordo de novo. E o que eles perceberam é que o metabolismo, aquele negócio de achar, que o corpo achar que está passando num deserto e diminuir o metabolismo para preservar, isso aí acontece com a dieta de baixa caloria. Não acontece com jejum e dieta cetogênica. Aliás, tem esse post traduzido no Paleo Diário, no blog do Dr. Souto, tem esse artigo do New York Times traduzido. Cetogênica, eu te amo de cetogênica, é minha vida. Porque realmente eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem com baixo carboidrato. Eu também, e claramente é uma dieta que muitas pessoas conseguem ter uma adesão, enquanto elas não conseguiram simplesmente controlar a porção, comendo carboidrato a 3 horas. Isso, pelo menos, para mim, nunca funcionou. Ficar passando fome com pão integral, meia fatia contada, e na cetogênica o pão fica saciado. E não pão com margarina. Com margarina. E vamos cá entre nós, né? Que dieta balanceada é essa que 60% das calorias vem de um nutriente que você digere rapidamente e que você não consegue ficar 3 horas sem, que abaixa a glicemia sanguínea, né? Que dieta a dieta da pirâmide alimentar. Vingente. Pois é. Então, mas... então, e daí que é importante, a gente, no período de emagrecimento, aí que existe todo o meu trabalho, o meu livro, todas essas coisas, no processo de emagrecimento, a gente ir mudando a nossa cabeça, a gente saber que isso é a nossa vida. Porque a primeira vez que eu fiz a dieta cetogênica foi a dieta do Dr. Atkins, no começo dos anos 90, que a gente fazia, mas não tinham tantos estudos falando sobre ela. Então, a gente comia gordura, era 50 gramas de carboidrato, a gente fazia para emagrecer, mas não via a hora de sair da dieta. E daí você saía da dieta voltando a comer tudo de novo, ou melhor, não significa nada. Então, o ideal é exatamente isso, comida de verdade, não é porque é cetogênica, uma dieta que você toma Coca Zero, que você come um Big Mac que tem 35 gramas de carboidrato, porque eu decorava isso, porque eu ficava no 0 carboidrato, comia um Big Mac com Coca Zero, era Coca Diet na época, você vai emagrecer, mas não é saudável, você não vai continuar. Então é mais fácil a gente falar que é uma paleocetogênica, né? Porque a paleo fala que tipo de alimentos, que é comida de verdade, e a cetogênica fala sobre baixo carboidrato, usar os corpos cetônicos como forma de energia. Então, isso daí também é muito cuidado para você cuidar da qualidade dos alimentos que você está comendo, e quando você for reintroduzir, não é para reintroduzir a pizza, é para reintroduzir mais carboidratos dos vegetais, né? E o que você acha de agora, vocês que estão com esse desafio aí, Guilherme, dos 31 dias cetogênicas? Deixa o Rony, por exemplo, contar hoje o que ele comeu, o que foi o dia inteiro da dieta cetogênica dele, para a galera ter uma noção de como é. Legal, Teco. Hoje a gente comeu aqui A gente começa com o café da manhã, começa na ordem cronológica. O café da manhã, que muita gente pergunta. Às vezes ele pulou o café da manhã, acontece. Então, mas vamos, exatamente. O café da manhã, como que acontece aqui na casa do Senhor Tanquinho, é café preto com jejum. A gente realmente... entendi agora, Guilherme. Não come nada de manhã. Às vezes vai até na academia, faz a nossa caminhada, sempre em jejum. Aí depois temos o almoço. Aí hoje eu comi no almoço uma porção de carne moída, um frango xadrez.
e até um pedacinho de lasanha de berinjela, que é uma receita que a gente gravou pro pessoal e vai soltar daqui uns dias no... Opa! Vai soltar lá no canal do YouTube. Já o Guilherme, também, se ele quiser falar o prato dele de hoje. Eu dei uma pequena variada, comi filé mignon suíno, que fiz com vinho para ele ficar mais saboroso. Eu não acho a carne tão saborosa sozinha. Temperei bem com azeite também. Um pouco de queijo gorgonzola e salada. E um pedaço da lasanha de berinjela, porque estava muito boa. Dieta ruim essa, hein? É muito sofrimento, tô louco para comer pão. Pão com margarina. E você, o que foi hoje que você comeu? Então, cara, eu até tirei foto, eu coloquei no Instagram. Porque assim, eu moro sozinho e não cozinho nada. Vocês sabem disso, né? Então, o que acontece? Tem uma chefe aqui da minha cidade, né? Chefe Cozinhe, que chama, que ela entrega aqui em São Paulo também, que ela entrega todas as comidas separadas, tudo para mim. E hoje foi canelone de presunto e queijo, só que em vez da massa, era berinjela. Né? Com molho ao sugo. E, ó, eu jogo no micro, 12 minutos, potência 40%. Tá pronto. Perfeito. Aí é show demais. Né? Essa ideia dos 31 dias keto, a gente quis fazer porque muitas vezes as pessoas não sabem, às vezes, o que a gente come no dia a dia, e a gente quis mostrar como que a gente defende em outras instâncias, e a gente acha legal, às vezes, fazer um dia do lixo, ter um alívio psicológico, um momento com a família italiana, come um monte de porcaria às vezes, mas a gente quis mostrar que é possível você seguir 31 dias da dieta certinho, comendo bem, comendo com variedade, que a gente fala muito, quando a gente conversa aqui com você, a gente fala muito que a base é carne, é ovo, é salada. Você fala, ai, mas só isso. A gente quer mostrar, não, mas carne tem quantos cortes de carne, quantos jeitos de preparar. O ovo tem omelete de forno, o ovo tem fritata, o ovo tem o ovo frito mesmo, que eu acho muito gostoso. A salada tem milhares de vegetais, inúmeros vegetais que você pode usar. Então, realmente, é uma dieta variada. Só que você tem que conhecer o que você pode comer. Quando a pessoa acha que aliás, quando a pessoa acha que um dia arroz, outro feijão, outro macarrão, ela acha que carne e salada é tudo igual, ela não conhece. Então, a gente quis mostrar um pouco dessa possibilidade. Aliás, no kit que a gente fez na Black Friday, sexta passada, a gente colocou várias coisas sobre o assunto, né? A gente tinha lá o Cardápio Feroz, tinha o meu livro de como, no processo de emagrecimento, a gente mudando a cabeça, infográficos, e tem um monte de coisa para quem adquiriu o kit. Eram 14 obras, nossa? Eram 14 obras, tinha um monte de livro de receita de sobremesa cetogênica, tinha receita de café da manhã cetogênica, porque nem todo mundo gosta de café de jejum, e nem de comer ovo todo dia, né? Que também a gente gosta de uma variedade. Tinha a sugestão do que comer nesse esquema que a gente está falando aqui, o almoço de um jeito, o jantar do outro, bastante variedade. Tinha um workshop com um nutricionista médico, tinha a lista de alimentos permitidos da cetogênica, tinha bastante coisa. Tinha o meu livro! A gente está com quantas pessoas assistindo a gente aí? A gente está com 47 agora, Teco. Então, o que você acha de... A gente fez o pessoal passar vontade aí, o que você acha de a gente estender esse kit da Black Friday para dar para oportunidade o pessoal comprar e aproveitar os 80% de desconto que rolou? Eu acho que essas pessoas... Eu faço da minha parte, se vocês toparem... Acho que o pessoal aqui que está acompanhando a gente na primeira live, vendo a gente falar do que a gente come, passando vontade, acho que eles merecem, né? Então, vamos fazer isso, então. Vamos mandar reabrir o link de novo desses 14 produtos que a gente vendeu com 80% de desconto. Para quem quiser dar um gás, tem a lista de produtos que fazem parte da dieta cetogênica, o que nunca comeu, o que comer de vez em quando. Então, se vocês toparem, vamos ver, pessoal. Vamos disponibilizar, sim, o link, mas vamos disponibilizar para aquelas pessoas que ficarem com a gente aqui até o final. Vamos responder umas perguntas antes. Tá bom, vamos. Se alguém tiver perguntas aí, estamos... Pessoal, só montar no chat as perguntas que a gente vai ler agora e responder algumas. Vamos esperar que tenha um delay até as perguntas chegarem. Tem,
Enquanto isso, a gente pode dar umas dicas desse negócio de informação da gente pegou, né? Então, tem muito sobre dieta cetogênica no livro do Jeff Volek e do Finney, chamado The Art of Low Carb Living. Tem o próprio Keto Clarity, né, do Jimmy Moore com o Dr. Eric Westman. Tem esse podcast, que já tem vários podcasts toda quinta-feira, que chama Keto Talk. O que mais que tem de referência para o pessoal, que a gente juntou tudo aí? A primeira vez que eu ouvi falar de dieta cetogênica foi com o livro do Ketogenic Diet. Acho que ele tem 2 livros desse. Aqui chegou uma pergunta aqui da Camila. Camila Catulho perguntou: se o consumo de gorduras não for muito alto, ainda assim o emagrecimento acontece? O emagrecimento, na verdade, é o seguinte: a gordura alta, ela facilita você entrar nessa cetose. Você está falando para o corpo, fica tranquilo que gordura nós temos de sobra. Mas, na verdade, emagrecer, você emagrece até sem gordura. Você tira a gordura, você emagrece também, porque ela acaba ficando hipocalórica. Mas o problema é a qualidade desse emagrecimento. Só que dá uma impressão, quando a gente fala que 70% é de gordura, dá a impressão que é muita gordura. Mas se você tem o gráfico, se você tira a porcentagem de carboidrato, que hoje na pirâmide é 60, automaticamente as outras porcentagens, elas aumentam sem você adicionar nada de gordura. Então, às vezes, a pessoa ainda que está com medo de gordura, aliás, no grupo, no pacote do kit Black Friday, tem um guia da gordura e colesterol cheio de referências para você perder, mas assim, não é tanta gordura. Imagina que você vai comer uma carne, você come uma carne gorda, você pode comer uma carne gorda, né? Você não necessariamente precisa ficar adicionando gordura para chegar nesse 70%. Tirando o carboidrato, a porcentagem aumenta. Teve também gente aqui perguntando a respeito das frutas, falando se fruta é proibida, outras pessoas falando que fruta é permitida depois de 15 dias de dieta cetogênica. Mas essa é uma questão interessante, porque, como a gente disse, a dieta cetogênica se baseia fundamentalmente na restrição de carboidratos. Então, se você comer as frutas que têm carboidratos, você dificilmente vai conseguir se manter em cetose, né? Principalmente porque frutose é o açúcar mais anticetose que a gente tem. Porque ele é digerido diretamente no fígado. Então, o fígado tem que parar a produção de corpos cetônicos para poder metabolizar a cetose. Então, tem algumas frutas que são bem low carb mesmo, como, por exemplo, limão, maracujá e abacate. Você dificilmente vai conseguir comer tanto dessas frutas a ponto de... Mesmo as frutas vermelhas? As berries, né? O morango, mirtilo, framboesa. Mas o que acontece? Uma coisa que você pode fazer é, primeiro, a fruta é impregnado na nossa cabeça como uma coisa muito saudável. Dá uma olhada nesse meu post, minha dieta é melhor que a sua, minha quantidade de carboidratos também, que eu mostro foto de fruta de antigamente e foto de fruta hoje. Então, quando você fala para alguém não toma o suco de fruta porque é muito açúcar, às vezes só de comer essa fruta de hoje em dia já é muito açúcar. Mas uma dica, se tem uma coisa que você queira muito, conte os carboidratos. Então, por exemplo, você vai comer meia banana? Tudo bem, não tem tanto meia banana, mas daí você tem que compensar não comendo menos outras coisas com carboidrato. Mas, na minha opinião, eu acho que não vale a pena ficar pensando tanto. É mais fácil falar assim, essas coisas eu como, outro não. E você pode colocar objetivos, né? Eu vou fazer cetogênica por um mês porque eu não estou podendo fazer exercício agora, né? Ou então eu vou fazer cetogênica porque eu quero acelerar a emagrecida, depois eu volto para low carb, onde é mais flexível, que é a história do Mark Sisson, né? Ele não faz cetogênica porque ele gosta de comer, ele quer ter mais flexibilidade. Mas, às vezes, é uma estratégia muito boa para começar. Não fique imaginando, eu nunca mais vou comer fruta. Imagina como estratégia, eu não vou comer fruta nesse período. Sim, pensa como uma experiência limitada no tempo que você consegue lidar melhor. E até é mais fácil, você tá com fome na sua casa de tarde, por exemplo, em vez de você ficar com vontade, eu vou cortar a banana em 3 pedaços e comer um hoje. É uma tortura, é uma bobagem. Se você não tiver a banana em casa, se estiver admitido para você que você não vai comer ela por um mês, não vai ter em casa, você vai comer outra coisa que vai estar alinhada à sua dieta. Próxima dúvida.
Teve uma aqui perguntando sobre como usar o creme de leite na dieta, quanto pode, quanto não pode, de que forma é permitida. A Glicéia Santos perguntou. Colocar na receita. Se você gosta, faz uma receita com creme de leite, não se preocupe tanto. Sim, a gente acredita que o creme de leite, igual a gente estava falando antes, não tem os nutrientes de um abacate, que tem bastante gordura também. Agora, você vai ficar preocupada com restringir o carboidrato, restringir o creme de leite, restringir tudo que no nutricionalmente tem, você também é muito difícil fazer essa transição sem comer as coisas que você gosta. E usar um creme de leite para fazer um molho ou para... Com bom senso, né? Colocar um pouquinho no café também não vai acabar com a sua dieta. Muito pelo contrário. A dica que eu dou é sempre focar no carboidrato e não comer demais as proteínas, você seguir sua fome. Porque daí, depois você vai melhorando. Porque no começo que você está fazendo dieta, você está incomodada, sua calça está apertada, sua autoestima está ruim. E daí, conforme for melhorando, você perde aquela compulsão, você consegue escolher melhor os alimentos. Legal. A Caroline Nunes está perguntando se pode combinar a dieta cetogênica com uma refeição do lixo durante a semana. É a Carol Nunes, minha amiga? Pergunta se é minha amiga. Eu acredito que a Carol Nunes sempre com a gente, mandando e-mail. Então, eu sou contra o dia do lixo, totalmente. Eu acho que se você já está certo adaptado, se você tem uma rotina de treino, usar o dia do lixo como uma estratégia avançada para emular uma dieta cetogênica cíclica é válido. Agora, se você está começando cetogênica agora, é uma péssima ideia você se cercar de tudo que você gosta e não pode um dia por semana. Não, mas é que a ideia é que psicologicamente, quando você tem o dia do lixo, você vive como que você não está feliz com a sua dieta. Que você vai estar feliz naquele dia. E as pessoas que estão acima do peso, têm um relacionamento ruim com a comida, ficam vivendo o dia do lixo. Eu já fiz isso. Eu anotava as coisas que eu via no comercial para comer no dia do lixo. E a gente tem que ser feliz dia a dia. A partir do momento que a gente fala aquelas comidas não existem para mim, você só tem uma opção, ser feliz com o seu polpetone recheado de queijo com molho ao sugo. Olha que beleza. Mas enquanto você fica no foco atrás do muro da sua dieta, você acaba nunca se entregando, nunca sendo feliz de verdade. E daí você fica naquele ciclo de faz um dia de dia do lixo, volta aquela compulsão, daí no trabalho, na quarta-feira, tem uma festinha lá, você vai lá e come. Então, eu acho que mais importante que isso é você atingir o seu equilíbrio, atingir o seu peso, estar bem com você mesmo, e aí você saber que exceções você vai poder fazer. Eu fiz uma live sobre isso, sobre equilíbrio. Aí, às vezes, vai poder valer a pipoca, o bolo de aniversário, mas tudo estrategicamente e é uma receita 100% individual, porque cada um tem um relacionamento... Eu acho que você falou tudo nessas duas palavras. A primeira, estratégia de você saber o que usar, quando usar, o que é um dia do lixo bem feito, o que é uma realimentação de carboidratos, porque, igual eu falei, falou, pode ou não pode? Eu sou muito contra falar não pode se tem uma exceção, porque se tem uma exceção não é um não absoluto. E é o que eu falei, eu acredito que pessoas avançadas na dieta cetogênica, pessoas que treinam de maneira intensa, elas conseguem usar ele como uma alimentação de carboidratos de uma maneira estratégica, até simulando um outro modelo de cetogênica cíclica. Agora, quem está começando... o Carb Feed, Carb Night. Exato. Aí é outra história. Agora que você falou... Mas no emagrecimento... Sim. Mas no emagrecimento, a pessoa que está tentando perder peso é outra coisa. E eu concordo com você nisso, acho que você está cheio de razão, porque a pessoa que está querendo perder peso, que tem compulsão, a pior coisa que ela pode fazer é começar a dieta já querendo sair dela. Então acho que uma palavra... querendo saber como é a mesma coisa que... É a mesma coisa que união estável. Você casa, mas já tem uma porta de saída pronta, porque você não casou de verdade, você não assinou o papel, você não foi na igreja. Eu já morei junto com a minha esposa, numa época. Então, melhor, você casa, mas não casa direito. Você não se entrega, você fala, não tem jeito, esse é meu estilo de vida. Você já fica pensando no que está ali fora. Então, para com isso, Carol Nunes. Outra pergunta que teve aqui... Foi dessa da... A pessoa perguntou se é possível estar em cetose sem ter os sintomas, como hálito e... Tem, E é claro que é possível. É possível, isso é bem individualizado. Assim, são duas coisas raras.
não ter nenhum sintoma e ter todos os sintomas. Eu Sim. fiz um post listando tudo isso, assusta, mas dificilmente alguém tem todos os sintomas, né? Sim. A gente colocou alguns mais comuns e também os métodos para ver se está em cetose e um post lá no blog também. Se está cetose no Sr. Tanquinho ou senhortanquinho.com/cetose, já encontra lá uma lista de sintomas e alguns métodos de medir. A gente falou das fitas, que tem esse probleminha, que tem o método do sangue, que é mais confiável. Lá também tem Você sabe como que eu acredito que a pessoa adaptou? Passou da adaptação? Quando ela volta a ter energia de novo. Quando ela já está bem, quer treinar, quer sair, quer fazer alguma coisa. Eu acho que isso é a principal característica. É um bom ponto. A Ana Paula, ela quer saber... Vamos fazer essa aí, a última pergunta também, que está ficando tarde. A Ana Paula fez uma pergunta interessante aqui. Ela diz, a ingestão de gordura à noite é proibida igual de carboidrato, que não é aconselhável comer à noite? A gordura podemos comer à noite? Bom, em primeiro lugar... Essas regras não veio da gente, não. A gente gostaria de dizer que o carboidrato não tem nada de ser proibido à noite, muito pelo contrário. Tem pessoas que acham que o metabolismo, o sono pode melhorar comendo carboidrato à noite, mas a gente está falando aqui de dieta cetogênica. Então, o carboidrato é proibido à noite, de dia e de manhã. Não, ele não é proibido, mas ele deve ser limitado nos contextos da dieta cetogênica. Aliás, eu li um artigo do Mark Cis essa semana, de um estudo falando sobre que a sensibilidade à insulina, ela varia ao longo do dia, que ela é melhor durante o dia. Então, se for para comer carboidrato, é para comer de manhã e não comer à noite, mas por causa disso. Mas se você não tem essa questão de sensibilidade à insulina, isso aí não interfere nada em termos de emagrecimento. Mas ela é maior pela manhã, inclusive por causa, um dos motivos associados é porque a gente acabou de sair de um jejum, porque a gente estava dormindo, né? Então, isso também é um fator, além do ritmo circadiano, que pode... Mas era mais sobre o ciclo circadiano mesmo. Eu li o artigo, achei bem interessante. Você leu? A pergunta da Ana Paula está mais focada mesmo na questão das gorduras, e nesse caso... As gorduras à noite podem ser consumidas como em qualquer outro horário do dia. Não tem essa diferença de à noite comer menos gordura. Não, as refeições podem ter gordura igual, seja de manhã ou à noite, dependendo, claro, se você não quiser comer à noite, quiser comer de manhã, tudo bem. Inclusive, as suas refeições têm que ter gordura, inclusive, para dieta cetogênica. Caracterizar uma dieta cetogênica, né? Senão, É isso então, pessoal? A gente tem uma última pergunta e depois a gente libera aqui o link para as pessoas acessarem aquela promoção que a gente falou que vai fazer especial aqui para eles. Da Black Friday? Tá bom. Última pergunta aqui, temos... A pessoa quer saber como melhorar, a Dinorá quer saber como melhorar a constipação na dieta cetogênica. É a mesma forma que qualquer outra constipação. É o mesmo segredo, né? Beber água, fibras e outra coisa que passa também, né? Então, tem muita fé para passar logo. E tem pessoas que associam também a gestão de gordura em alguns organismos, algumas pessoas, uma ingestão maior de gordura à melhora do intestino também. Mas todas as características, elas passam, né? Então, às vezes, putz, como é que não está passando o meu hálito? Não, é só dar um tempo que passa. Sim, é uma adaptação do corpo, não é uma condição permanente. Exato, Bom, legal, Teco. Acho que do nosso lado a gente gostou bastante dessa primeira live do Sr. Tanquinho. Foi muito bom ter... Obrigado pelo convite. Convidado. Obrigado por ter aparecido aí falar com a gente. Eu falei que eu falo pra caramba, vocês tinham que me cortar. Oi, falou mesmo, hein, Teco? Obrigado a todo mundo aí que participou. Obrigado mesmo por vocês terem aparecido na primeira live do Sr. Tanquinho. Então, muito feliz mesmo que... eu acho que foi uma legal, um monte de feedback positivo do pessoal. E acho que a gente se despede dessa preparando já para as próximas. Se vocês gostaram, pode perguntar para o pessoal. Para pedir assunto, né? Dica, sugestões de pauta, faz. Exatamente. Sim, pode deixar que estão aqui no chat, pessoal, sugestões de assunto, pode mandar e-mail para a gente também, pode mandar para contato@senhortanquinho.com.
Pode deixar comentário no vídeo que a gente vai liberar. E deixa o seu like também, se inscreve no canal para ser avisado sempre que tiver live ou qualquer outro vídeo informativo para vocês. Exatamente. Quem tiver mais dúvida depois pode deixar como comentário no vídeo, que a gente sempre acaba respondendo a maioria das pessoas, sempre lendo, ou mesmo mandar um e-mail para a gente, para contato@senhortanquinho.com, que a gente responde. É claro que não dá tempo de responder todo mundo aqui, senão a gente vai ficar até amanhã. Isso é muito Valeu, legal. pessoal. Então, muito obrigado pelo convite. Boa noite para todo mundo que assistiu. E a mesma coisa do meu lado. Se tiver dúvida, meu site é sendopalio.com e eu no Instagram estou como @coachTecoMendes. Eu respondo todos os directs. Beleza, então, pessoal. Boa noite, Teco. Boa noite a todo mundo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Gostava de ter o aqui de Sorocaba, hein? Tchau, gente. Abraço.